frios, abertos, sinceros, irmão. Os sinais que aí estão são os mesmos sinais quando tirou o povo do cativeiro. Inclusive, irmão, esses tufão, essas tornados, chuvas de pedras, esse sinal aí da chuva de pedra, do tufão, da escuridão na cidade, foi também mais um dos sinais lá no Egito, irmão. Fala abertamente para esse povo, entendeu? Procura ler, pede para eles lerem onde está, se foi verdade, se foi realidade. Ninguém está falando, ninguém está obrigando e nem pedindo para alguém obedecer. Só que todo mundo está batendo cabeça, bate cabeça e volta para o mesmo lugar. Sabe quando que o faraó, irmão, sabe quando que o faraó resolveu liberar o povo, irmão? Foi no 10º sinal. Aí não teve jeito. E vai escrevendo aí. Nós conversamos isso lá em março, comecinho de abril, está gravado aí, está escrito aí. Para as pessoas não falar que está falando por emoção ou pelo começo. Tá certo, irmão? Então, irmão, é isso que eu queria falar para o irmão, tá bom? Eu fico vendo as coisas. A santa paz de Deus, querida irmandade, queridos inscritos do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal da família cristã. Irmãos, nós vamos abordar hoje neste vídeo a respeito das revelações, das últimas revelações que tiveram a respeito do nosso mundo, vamos dizer assim, né? Uma vez em que as partes aconteceu no mundo todo, né? Irmãos, há uns meses atrás, eu recebi um áudio de uma irmã e de um irmão. O primeiro áudio de uma irmã foi a respeito do fechamento das igrejas. Essa irmã teve uma revelação em que ela via muitos policiais na rua e falavam para ela dos fechamentos das igrejas. Ela me mandou esse áudio, ela estava muito assustada na época. E de passagem, irmão, quando eu recebi esse áudio, eu fiquei na dúvida. Falei, coloco ou não coloco no canal? Porque muitos vão criticar. Que a irmã diz que teve uma revelação, e se eu colocar, muitos vão criticar, vão falar que esses crentes, qualquer coisa, estão colocando aí, dizendo que é revelação. Né, irmãos? E eu pensei bem, falei, vou colocar sim, porque eu confio muito, irmãos, em revelações de Deus, em sonhos, né? Aquele sonho bem explicado. Eu acredito nisso sim, porque eu já tive, já aconteceu, e não seria diferente. Uma serva de Deus me envia um áudio, estava preocupado na época, e ela me enviou esse áudio. Irmão Paulo, eu tive um sonho assim, 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 o áudio tá aí um dos vídeos que eu coloquei aí, irmãos. Lá próximo, antes do mês de março, se não falha a memória, foi antes do fechamento das igrejas. Que no começo, muita gente deve ter pensado assim, poxa, mas essa irmã está tendo essa revelação, as igrejas fechar, não tem nada de governo aí, né? Porque geralmente a gente, no começo a gente achava que as igrejas iriam fechar por ordem do governo, alguma, né, algum presidente, alguma autoridade aí perseguindo as igrejas no Brasil, né? A gente achava que seria dessa forma, né? Um presidente da república que entra aí, um ateu, um que não é contra os evangélicos, a gente achava que fosse dessa maneira. Nós não achávamos que seria de forma tão lenta,
sem barulho nenhum, sem apontamento de arma, sem leis. Simplesmente um vírus fechou todas as igrejas, né, irmão? Para cumprimento da palavra de Deus. E logo em seguida teve o nosso irmão, que me enviou um áudio. Este irmão ouvindo essa revelação, e ele também teve essa revelação, e ele me passou esse áudio. No qual, quando ele me passou esse áudio, ele falou assim: irmão Paulo, eu tive uma revelação. Este servo de Deus, irmão, me mandou uma revelação em áudio, em que havia uma grávida, em que esta grávida não chegava a dar luz. Ela deixava de gerar. O qual, levando para o lado da parte espiritual, esta grávida que deixou de gerar, são esses problemas, essas consequências dessa doença que estamos presenciando desde março para cá. Muitas coisas deixou de gerar, deixou de produzir, né? Muitas coisas, irmãos. Tanto na parte material como na parte espiritual. E o que esse servo fala em áudio, irmãos, nós vamos falar agora desse servo de Deus que me mandou o áudio, que eu vou colocar aí para vocês ouvirem. É que a Irmandade, não um povo que não conhece a obra de Deus, que não conhece a graça de Deus, aqueles que ainda são inocentes em um certo aspecto da vinda de Jesus. Tem muita gente que não sabe mesmo, irmão. Eles nem imaginam. Mas o que esse servo manda é para o povo da congregação, aqueles que não estão dando crédito a essas coisas, aqueles que não estão vigiando, irmãos. Esse servo, ele fala num dos áudios que é para falar claramente, né? Porque aqueles que são de Deus serão de Deus, irmãos. Não há dúvida. Não teve? Ele também menciona num dos áudios dele um terço do céu que foi derribado na terra junto com Satanás e seus anjos. Um terço do céu que foi lançado sobre a terra, deixou um espaço. E esse espaço tem que ser preenchido com aqueles em que Deus irá levar para o seu reino de glória. Isso mesmo, irmão. E isto não é novidade, que desde antigamente, dos meus avós, já se falavam isto. Aquela terça parte do céu que foi lançada aqui na terra, nós seríamos os escolhidos de Deus para preencher. E olha que é gente, é muita gente, irmãos. Ainda, esse dia mesmo eu vi uma pessoa falando aí, de outra descendência, né? Que quando se fala, há ovelhas minhas em outro aprisco, né? O que ele dizia era que o povo da congregação falava isso, ou fala, porque diz que o único aprisco é a congregação, em que se tem ovelha em outro aprisco, que Deus trará para a congregação para poder salvar. Mas, irmãos, vamos deixar placa de igreja, vamos deixar emblema, logotipo, né? O que se fala na palavra, há ovelhas em outro aprisco. O que isso significa é que quando Deus quer salvar uma alma, Ele ama aquela alma, Ele quer levar para o céu consigo, Ele já disse em outro aprisco, quer dizer, em outras denominações, em outros lugares, também a alma em que eu amo e vou levar para o meu reino de glória e salvo. Também a salvação. Isso não quer dizer um exclusivismo
que tem que... Aí já se fala que nesse texto, quando fala em outro aprisco, ele já pega essa parte, já joga essa fala, como que alguém de dentro da congregação esteja falando isso. Mas não. É a palavra de Deus, é Jesus Cristo. Também há ovelhas em outro aprisco, quer dizer, em outras denominações. Porque se estão lá, estão buscando ao Deus único. Não existe vários senhores, vários deuses. Um Deus da Assembleia, um Deus da Deus é Amor, um Deus da Igreja da Graça, e aí vai indo, né? Não existe. Existe um único Deus. O que estão ali estão adorando um único Deus, porque existe dois, Deus e o diabo, o bem e o mal. Creio que nós, várias denominações, estamos adorando ao único Deus, que é Jesus Cristo. E o áudio que esse irmão enviou, irmão, é um áudio muito bom, porque até ele fala com as palavras deles, que seria para nós parar de ficar batendo cabeças e ir direto ao ponto, ao assunto em que esses avisos que Deus está mandando aí sobre a terra. E é verdade isso daí, irmãos. Às vezes fica aquele mimimi, o irmão, eu não vou mais para a igreja, que não sei o que, não sei o que. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, Senhor Jesus, tem misericórdia. Este dia eu coloquei um vídeo aí de um tornado que teve lá em Santa Catarina. Tinha um caminhoneiro dentro do caminhão, ele não falava, Senhor Jesus, tem misericórdia. Porque quem fala assim é mais os evangélicos. Ele era católico. Ele falou em outro termo, que é o termo dos católicos. Mas ele se referiu ao único Deus. Né? Ele se referiu ao Pai Divino. Né? Podia rogar para um santo, qualquer coisa, mas é que ele não foi direto na fonte. Ele fez ponte com alguma coisa que ele acredita que tenha poder, né? Alguma referência. Mas ele foi direto a Deus. E muitos, nós, servos de Deus, temos que ficar atentos aos acontecimentos, irmão. Buscar mais a Deus, né? E aproveitar enquanto está essa janela aberta, esse portão aberto, em que foi aberto nesse mundo, para nós se chegar a Jesus Cristo, se chegar a Deus. Teve uma pessoa que criticou aí no meu canal. Apesar, essa pessoa critica direto, mas a crítica dele faz parte, né? Logicamente que um vídeo que você põe no canal não é só elogios, né? Tem os críticos também. E ele criticou, falou que eu faço esses vídeos porque eu quero encher a igreja. Eu quero trazer tudo para a igreja. Mas, irmão, as pessoas que vão para a igreja estão vendo as situações aí fora. Estão vendo a coisa pegando fogo. Irmão Paulo, o irmão está amedrontando. Eu não estou amedrontando ninguém não, irmãos. Tem certas coisas que a gente vê que a gente mesmo fica espantado. Certos acontecimentos, irmãos. Ninguém está aqui espantando, amedrontando, não, irmãos. É só ver o que anda acontecendo. Percebe-se que no começo de 2020, nós passamos um pouco da metade de 2020. Só está vindo coisas desse tipo, irmãos. Eu vou colocar o áudio do nosso irmão aí, vocês vão entender direitinho a mensagem, tá? Então vamos pôr aí. Quando é comentado algum assunto sério das coisas de Deus, o povo fala, eu creio. Mas no outro dia eu começo a ver algum comentário, algum áudio, as pessoas falam, a igreja vai abrir, vai voltar tudo ao normal e tudo vai continuar. Quer dizer, acredita, mas não acredita muito, né, irmão? Porque num dia fala que creia, no outro dia já
Sai outros áudios dizendo que vai abrir, que vai ter Santa Ceia, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Mas Jesus falou, né, irmão? Jesus falou que o povo sofre por falta de entendimento, por falta de fé, por falta de crença, né, irmão? E assim vamos levando, né, irmão? Então, eu já estou acreditando, irmão, que Deus endureceu o coração do povo, viu? Porque não é possível tanta, tanta dureza de coração, viu? Tanta falta de entendimento, irmão. Quando a gente diz, eu creio, se não for de alma, irmão, não adianta. Não adianta, eu só vejo um monte de coisas falando aí, mas quando Deus dá sinais, ninguém ouve, ninguém vê. Sofre porque quer, né, irmão? Sofre porque quer. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, viu, irmão? Tem que falar a realidade. Até o pessoal do Brasil está preparando e abre aqui, faz ali, faz aqui. E o que está acontecendo no mundo aí, irmão? Está acontecendo o quê? Simplesmente, até chuva de poeira, até ventania, estão falando que é tudo natureza, tudo natureza. Tudo, tá bom, então, tá bom. Então sofre, sofre. Essa é a realidade, irmão. Irmão Paulo, paz Deus. Como vai, meu irmão? Tá tudo bem, irmão? Contente de falar com o irmão. Que Deus abençoe o irmão e a família aí, viu? Irmão Paulo, sabe o que eu preciso falar com o irmão? Vamos deixar de bater cabeça um pouco? Vamos conversar um pouco? Então vamos lá. Tá batendo cabeça, irmão? Estão tentando ir para um lado e para o outro, falar uma coisa, falar outra. Inclusive os cultos no Brás, os irmãos do Brás, todo mundo está falando dessa forma. Tem que ser frio, irmão. Tem que ser analisar direitinho. Irmão, 1/3 que foi mandado embora do céu, Deus vai colocar, vai levar 1/3 para o céu. 1/3 para o céu, irmão, são as pessoas predestinadas que vão subir para o céu. Tá certo? E o resto, que é aquela grande multidão que foi vista com palmas na mão, esse é o povo da grande tribulação. Quem não serve a Deus, irmão, não adianta a gente ficar colocando medo, não adianta a gente querendo convencê-los. Entendeu, irmão? Porque dessa forma que está aí, é como se estivesse querendo obrigar todo mundo a servir a Deus, a subir para o céu. Então tem que conversar direito com esse povo e dizer o seguinte: olha, Deus está oferecendo uma coisa muito grande. A maior maravilha que existe no mundo é o que Deus nos oferece. Está aí a oportunidade, e ele falou que quando visse tais sinais, que era chegado o tempo. O povo que não conhece as coisas de Deus, eles não são culpados, irmão, são inocentes. Por mais que se fale, é tudo inocente, irmão. Não pode cobrar de quem não conhece, irmão, de quem não entende. Agora, o nosso maior problema não está naqueles que não servem a Deus. O nosso problema está na irmandade, que já está dentro da obra, irmão. Vê os comentários aí, irmão. Eu ouvi alguns comentários durante algum tempo aqui, uns diziam, não é isso que Deus me prometeu. Deus prometeu que vai levar o meu filho, que vai chamar minha filha, que vai chamar meu marido. Tá bom, irmão. Seja sincero com essas pessoas.
Faz 30 anos que eu estou ouvindo, olha, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Agora Deus vai esperar até quando, irmão? Até quando vai ficar dando recado? Agora o recado de Deus é diferente. Agora são os sinais, né? Agora são os sinais. E se nós formos frios, abertos, sinceros, irmão, os sinais que aí estão são os mesmos sinais quando tirou o povo do cativeiro. Inclusive, irmão, esses tufão, essas tornados, chuvas de pedras, esse sinal aí da chuva de pedra, do tufão, da escuridão na cidade, foi também mais um dos sinais lá no Egito, irmão. Fala abertamente para esse povo, entendeu? Procura ler, pede para eles lerem aonde está, se foi verdade, se foi realidade. Ninguém está falando, ninguém está obrigando e nem pedindo para alguém obedecer. Só que todo mundo está batendo cabeça, bate cabeça e volta para o mesmo lugar. Sabe quando que o faraó, irmão, sabe quando que o faraó resolveu liberar o povo, irmão? Foi no 10º sinal. Aí não teve jeito. E vai escrevendo aí. Nós conversamos isso lá em março, comecinho de abril, tá gravado aí, tá escrito aí. Para as pessoas não falar que tá falando por emoção ou pelo começo. Tá certo, irmão? Então, irmão, é isso que eu queria falar pro irmão, tá bom? Eu fico vendo as coisas, estamos... tá a mesma coisa que o povo do Egito, irmão. O povo do Egito ficou 40 anos girando em torno de si mesmo. Por causa da desobediência, é a mesma coisa que está acontecendo agora. Bate cabeça para todo lado e não vai para lugar nenhum. Volta para o mesmo lugar. A mesma coisa do povo no deserto. Deus fez o povo rodar 40 anos em círculo. Tá certo, irmão? Que Deus abençoe o irmão, toda a irmandade, tá certo? Precisamos falar mais abertamente, tá certo? Deus abençoe, irmão. Paz de Deus. Saúde a todos aí. Ô, irmão, só para o irmão deixar gravado aí, o próximo grande problema, conforme já conversei com o irmão lá 3, 4 meses atrás, deixa gravado, viu, irmão? Hoje é dia 17/8/2020, às 9h05. Mas eu falei lá atrás pro irmão, que a próxima é o mar, viu? Próximo é as praias. Você vai ver a tristeza e a angústia que vai dar. Não estão acreditando, né? Vamos aguardar, irmão. Tá bom? Deus abençoe. Paz de Deus.